Amém. Semana passada eu comecei uma pregação. Eu preguei sobre o assunto de boas obras. Boas obras. O título da mensagem era Vivendo entre Versículos, onde eu realmente quis é, abrir um pouquinho mais a mente de cada um de nós através da palavra de Deus, sobre a importância mesmo de boas obras na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, mas também a importância das boas obras nessa igreja. E o quanto é necessário que essa igreja, como o corpo de Cristo, realmente é dedicado para fazer boas obras, para a prática de boas obras. É uma lição importante. Eu espero que, se você não ouviu, que nós temos nossa página na internet para escutar de novo, porque hoje à noite eu vou continuar, eu quero terminar este assunto sobre boas obras, e eu sei que a gente fala muito sobre isso aqui nessa igreja, falamos muito já. Talvez você está pensando, nossa, mais uma vez, falando sobre boas obras, já ouvi tantas vezes sobre esse assunto, mas você está aplicando para a sua vida? Você pode ouvir 1000 vezes, mas até o ponto que eu estou vendo a nossa igreja realmente aplicando, cada um levando isso a sério, eu vou continuar a relembrar, eu vou continuar a falar sobre a importância das boas obras em nossas vidas. Semana passada, em Efésios 2, 8 a 10, nós vimos que o Paulo fala sobre essas boas obras, que ele fala que as boas obras não é o que salva uma pessoa. Que para eu ser salvo, eu não precisei entrar numa igreja ou em um lugar e fazer vários rituários. Eu não precisava ir e fazer 10 boas obras ou 15 boas obras, ajudar uma certa quantidade de pessoas para ser aceito por Deus. Que a nossa salvação não funciona assim. Que a salvação, o Paulo fala, é pela graça de Deus, por meio da nossa fé. Que no momento que nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nos arrependendo dos nossos próprios pecados, que naquele momento Ele nos salva daqueles pecados, Ele nos perdoa daqueles pecados. Mas, o versículo 10 continua falando sobre essas boas obras. Mesmo que nós não somos salvos por causa das boas obras, as boas obras têm uma parte muito importante na nossa salvação, pois é o propósito mesmo da nossa salvação. Deus salvou cada um de nós, para que cada um possa ser dedicado a praticar boas obras. E eu perguntei: será que estamos vivendo o propósito da nossa salvação? Será que estamos realmente vivendo o propósito da nossa salvação? Se Deus te salvou para fazer boas obras e nós não estamos fazendo boas obras, tem algo muito, mas muito errado com isso. Eu acredito que para muitas pessoas é falta de entendimento nesse aspecto. Mas abre mais uma vez em Tito, por favor. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, olha versículos 11 a 14. Lembra o Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para Tito, que era um jovem pastor. E o Paulo ensinando para ele o que ele deve passar para a sua igreja, quais são as coisas que ele deve ensinar às pessoas dessa igreja e em todas as igrejas que ele visitava. Ele fala sobre essa graça, olha só, Tito, capítulo 2, começando em versículo 11. Ele fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar, ou ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, olha mesmo em versículo 14. Ele, falando de Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas
obras. Será que podemos, como uma igreja, como um corpo de Cristo, dizer com confiança: sim, nós somos um povo dedicado às boas obras? Será? Irmãos, responde para si mesmo. Eu sei que tem alguns que são dedicados, eu vejo isso. Mas como uma igreja, será que somos um povo dedicado à prática de boas obras? Eu prego essa mensagem porque eu sei que ainda falta isso na nossa igreja. Falta isso. Estamos melhorando nessa área também. Eu não estou aqui para dizer que não acontece. Acontece as boas obras aqui. Nós temos o projeto, tem pessoas envolvidas. Mas o que eu quero através disso mesmo é que todos se envolvem. Que todos na igreja realmente se interessam mesmo nesse assunto e começam a aplicar isso na sua vida. Não somente deixando um certo grupo de pessoas fazer essas coisas e praticar as boas obras, pois sempre foi a intenção de Deus para salvar você, para que você seja dedicado às boas obras. Mas você já parou para perguntar por quê? Por que é tão importante para Deus que eu faça as boas obras? Por que é tão importante para Deus que o Felipe faz as boas obras? O outro Felipe. Por que é tão importante? Já parou um pouco para pensar sobre isso? O que Deus quer? Realmente deseja que eu faça isso? Nós vamos estudar isso hoje à noite, porque uma coisa é fato. Se nós não entendemos que é importante, a gente não vai fazer. O ser humano, ele só faz mesmo. Ele é só dedicado àquilo que ele realmente acredita. Aquilo que para ele é importante, ele vai fazer. Se é uma coisa que para ele não tem tanto a ver, não tem nada a ver, na verdade não é tão importante, simplesmente não vai fazer. Isso é fato. Nós vamos ver que as boas obras são muito mais do que somente ajudar uma pessoa em necessidade ou fazer certos atos que agradam a Deus. Acontece uma coisa espiritual muito mais profundo do que isso, do que somente ajudar uma pessoa financeiramente, ajudar uma pessoa com comida, uma coisa para beber ou com roupas. É muito mais do que isso. O que realmente está acontecendo quando nós praticamos as boas obras? A primeira coisa que eu quero mostrar hoje, se você está anotando, escreve isso. As nossas boas obras refletem o Evangelho. A primeira coisa que eu quero que nós entendamos hoje à noite: as nossas boas obras refletem o Evangelho. Você sabia que cada vez que você faz uma boa obra, que você está praticando algo, um ato, uma ação para ajudar alguém, ou diretamente para Deus, uma coisa que agrada a Ele, você está refletindo mesmo o próprio Evangelho de Cristo através da sua vida? Pensa nisso. É muito mais do que somente ajudar alguém. Eu lembro que um tempo atrás, eu acho que eu já contei essa história, mas encaixou legal com essa pregação. Nos Estados Unidos, eu estava fazendo um projeto de evangelização para os jovens da minha igreja lá. Eu estava ensinando eles naquela época. Então, fui com meu amigo, a gente foi para a cidade, para o centro da cidade. Ele levou uma câmera e a minha ideia era de ele filmar e eu chegar para cada pessoa e perguntar, fazer umas certas perguntas sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Eu queria conversar com eles. A ideia é para mostrar para os nossos jovens que, tipo, dá para fazer. Dá para chegar para pessoas que você não conhece e realmente começar uma conversa falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu lembro que tinha duas mulheres sentado numa cafeteria, assim, um Starbucks lá, sentados conversando. Aí eu falei, vamos lá, vamos conversar com elas aí. Duas senhoras, um pouquinho mais velhas, e eu fui ele lá atrás, filmando. Eu falei, primeiramente, posso fazer umas perguntas? Eu expliquei o que eu estava fazendo e tal. Ela falou, não, não pode, sim. Aí eu falei, é, quem é Jesus Cristo para você? Só comecei a fazer essas perguntas. Na hora que eu comecei a realmente fazer perguntas mais profundas, ela me cortou naquele momento. Ela falou assim: olha, sinto muito, e eu acho legal o que vocês estão tentando fazer, mas a minha fé é pessoal. A minha fé é pessoal. A minha fé é uma coisa entre eu e Deus, sabe? E eu não sinto muito confortável ficar aqui conversando com você sobre a minha fé. Aí eu fiquei parado olhando para ela. Porque antes ela tinha declarado a ser um cristão.
Mas na hora que eu comecei a perguntar sobre isso, ela me corta, fala que é pessoal, é entre ela e Deus. E sabe que muitas vezes nós vivemos as nossas vidas da mesma forma. Como se a nossa vida espiritual, a nossa fé, fosse uma coisa pessoal, um segredo entre eu e Deus. E que eu não posso deixar muitas pessoas a ver a minha fé. Que eu não posso refletir muito a minha fé. Muitas vezes nós pensamos que a nossa fé é pessoal. E sim, nós somos chamados para viver uma vida pessoal com Deus, ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mas nunca é para ser um segredo esse relacionamento. Nunca é para ser um segredo a nossa fé. As nossas vidas. A nossa fé é para refletir, tem que refletir o Evangelho, tem que demonstrar a nossa fé. E como que isso acontece? Através das nossas boas ações, através das nossas boas obras. Olha em Atos 26, Atos capítulo 26, começando em versículo 20. Atos 26, começando em versículos 20. Aqui nós temos o apóstolo Paulo diante de um rei. O nome dele era Agripa. Ele estava lá falando, defendendo a fé, defendendo o que ele estava pregando, o que ele estava fazendo para Deus, como que ele estava servindo a Deus. E olha só o que ele fala, é muito interessante. Atos 26, versículos 20. Ele fala assim: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios. Olha que ele falava, olha que ele pregava, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O que era que ia demonstrar o arrependimento dos cristãos? O que era que ia realmente refletir, ser um reflexo da sua fé e do Evangelho? Eram as boas obras. Então Paulo não somente pregava, aceita Cristo como seu Salvador e segue Ele, não, ele pregava aquilo, ele fala, e depois pratica obras que vão de acordo com a sua fé, que vão refletir a sua fé. O nosso maior exemplo em Jesus Cristo fez exatamente isso. Olha só, ele não veio somente para pregar as boas novas, ele veio para também viver as boas novas. Só lê os evangelhos de Jesus Cristo e você vê que ele não somente pregava, mas ele ajudava as pessoas a realmente entender o que ele estava ensinando. Como? Quando ele vivia aquilo. Meus irmãos, aplica isso para a sua vida. Nós, como cristãos, temos o dever de não somente pregar o Evangelho, de não somente falar as coisas do Evangelho somente com as nossas palavras, mas temos que refletir aquele Evangelho através das nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas boas obras. Você vê como as boas obras diretamente estão ligadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Você vê que Jesus entrou nessa terra e declarou: eu estou aqui para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Aí imagina o que ele fez depois. Ele realmente buscou e salvou aqueles que estão perdidos. E continua fazendo isso até hoje. Amém? Ele não somente veio falando meras palavras. Ele deixou as suas ações refletir aquilo que ele pregava. Você está deixando as suas ações, as boas obras, refletir o que você realmente acredita? Aquilo que você declara a confiar? Temos que fazer isso. Eu espero que sim. Perguntas que eu faço para mim mesmo. Aí você vê que os próprios apóstolos muitas vezes não entenderam os aspectos, vários aspectos do Evangelho. Lembra o apóstolo Pedro? Quando ele está meio que pensando, tendo as suas dúvidas sobre a questão de perdão. Como que ele faz a pergunta para Jesus? Ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? O que ele pensa que seria talvez certo? Ninguém leu essa passagem 7 vezes? Ele fala, tá certo, 7 vezes. E olha que
Nesse ponto, Jesus já tinha ensinado sobre perdão. Jesus já estava ensinando os apóstolos sobre perdão. Mas mesmo assim, o apóstolo Pedro estava um pouco confuso. Ele não entendia muito bem. Então, claro, Jesus fala: eu digo a você, não, até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus ensinando muitas vezes com as suas palavras. Mas ele não somente ensinou o apóstolo Pedro, ele mostrou o que é perdão verdadeiro. Como? Quando ele foi para aquela cruz. O Evangelho foi demonstrado pelas ações de Jesus Cristo. Ele não somente ensinava as pessoas com as palavras, ele vivia aquilo. Sabe que Deus sabe que o ser humano é assim. O ser humano, muitas vezes, nós temos dificuldade de aprender quando alguém só fala, só prega, só fala. É mais difícil entender. E até o ponto que aquela pessoa realmente demonstra através da sua vida o que está falando, o que está ensinando, é naquele momento que cai a ficha, que nós realmente entendemos isso. Então Deus, sabendo isso, querendo que nós aqui, o ser humano, este mundo, conhecesse um amor verdadeiro dele, o que Ele faz? Ele manda Jesus. Ele manda Jesus aqui para demonstrar o que é amor verdadeiro. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é amor, porque Jesus simplesmente ensinou o que é amor? Não, olha só, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, é assim que Ele demonstrou o que é amor verdadeiro, e olha só, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então Ele fala, Jesus Ele mostrou o que é amor através da vida dEle. Aí Ele não fala, então cristãos, só vai e declara o amor. Não, Ele fala, faz mais do que isso. Deixa a sua vida refletir o amor. Deixa a sua vida refletir o Evangelho. Através de dando a sua vida para os seus irmãos também. Está totalmente ligado. Vocês que são casados, levante sua mão se você é casado, por favor. Olha só, quantas pessoas. Vocês sabem que somente chegando os homens, somente chegando para sua esposa e falando, oh, amor, te amo. Você sabe que eu te amo, né? A sua esposa não vai acreditar que você realmente ama ela, ou não vai confiar nas suas palavras até quando? Até que através das suas ações você demonstra que você ama ela. E não é a mesma coisa com esposa e marido. Você pode falar o quanto quiser, mas somente quando você demonstrar, colocar ações com as suas palavras, que a sua esposa, o seu marido vai acreditar naquele amor. Irmãos, é a mesma coisa com o Evangelho. É a mesma coisa com o Evangelho. Nós, como cristãos, podemos declarar o quanto nós queremos. Nós, como cristãos, podemos sair deste lugar e simplesmente falar: Jesus te ama, você precisa aceitar Cristo, este é o Evangelho. Mas não é suficiente se nós não estamos vivendo o Evangelho, se as nossas boas obras não estão, se a nossa vida não está refletindo o Evangelho, este mundo não vai entender verdadeiramente. Mas infelizmente eu acho que nós acabamos caindo na mesma, sabe, no mesmo hábito, na mesma rotina, de somente pregar e pregar e pregar e pregar, ensinar e falar. E desprezar essa parte de demonstrar, de viver o Evangelho de Jesus Cristo. As nossas boas obras é o que vai mostrar, o que vai refletir o Evangelho. O mundo somente vai entender mesmo quando nós, como cristãos, como povo de Deus, para de somente falar. E com as nossas boas ações, as nossas boas obras, no dia a dia, individualmente, cada um envolvido, é assim que o mundo vai entender melhor. É assim que o mundo vai aprender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Uns dias atrás, eu estava conversando com uma menina, não vou falar o nome dela, que eu não quero vergonhar, nada assim, mas falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu lembro que no meio eu estava falando, ensinando tal, e a menina olhando para mim. Só olhando, tipo, prestando atenção.
Mas aí, no meio, eu parei e eu falei, isso aqui é muita informação, né? É muita coisa que eu estou passando. Eu falei que eu sei que às vezes, especialmente no começo, é difícil entender. A gente pode continuar passando informação, informação. Isso é o evangelho. Acredita em Cristo. Olha o que Cristo fez por você. É isso quem Deus é. Mas se eu não estou demonstrando para essa pessoa, vivendo o evangelho, não vai entender. Vai continuar sendo aquela informação. Não vai cair a ficha. Eu tenho que me policiar com isso. No mesmo tempo que eu estou ensinando, preciso viver aquilo. Preciso viver aquilo. Eu preciso deixar as minhas ações refletir o Evangelho de Jesus Cristo. A pregação é a parte certa, é a parte fácil. Mas deixando a sua vida refletir o Evangelho é a parte difícil. Por quê? Porque exige que você, como o pastor Reggie falou 2 semanas atrás, ponha a mão na massa. Exige que nós nos levantamos do nosso lugar, saímos da nossa zona de conforto e realmente colocamos ação para a nossa fé. E essa parte não é fácil. Tem muitas pessoas que são preguiçosas nessa área. Muitas pessoas que realmente estão preguiçosas, preferem só ouvir, só receber e não contribuir. Olha em Mateus 5,16, por favor. Mateus 5, versículo 16. Esse versículo é bem conhecido, mas eu quero mostrar como ele ensina muito sobre as boas obras. Mateus capítulo 5, versículos 16. O próprio Jesus Cristo falando aqui, famoso sermão da montanha. Mateus 5, versículo 16, ele fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que faz os homens ver a luz em nossas vidas? É quando eles estão vendo as nossas boas obras. Você vê que Jesus aqui não fala assim brilha a luz de vocês diante dos homens, quando você simplesmente fala e prega e ensina. Não, o que demonstra, o que faz a luz do Evangelho brilhar em nossas vidas são as nossas boas obras. São as nossas boas obras. Você quer realmente que a sua luz, a sua vida brilhe mesmo com a luz do Evangelho? Pratica as boas obras. Pratica as boas obras. Eu sei que tem muitas pessoas aqui com um grande desejo de servir a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui com desejo de ser um servo útil nas mãos de Deus. Eu quero te falar, não é somente pregando, não é somente ensinando. Começa com as boas ações, começa com as boas obras, e as pessoas vão enxergar mesmo a luz do Evangelho, a luz de Deus em sua vida. Abre em Filipenses, por favor, capítulo 2, versículos 3 e 4. Filipenses 2, versículos 3 e 4. Falei a semana passada que as nossas boas obras exigem que nós tiramos o nosso foco de nós mesmos, sabe? Que é impossível praticar boas obras quando nós estamos focados em nós. Exige que nós não somente olhamos para os nossos próprios interesses, buscamos a cumprir as nossas próprias necessidades, mas que nós somos dispostos mesmos a sacrificar os nossos desejos, os nossos interesses e colocar as do nosso irmão na nossa frente. Olha que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seu coração do Evangelho é de entregar a sua vida para o seu próximo, para o seu irmão.
de deixar a sua vida em segundo lugar. Não é isso que Jesus fez por nós? Não é isso que é o Evangelho? Quando Ele deixou as suas vontades, as coisas, a própria vida dele em segundo lugar. O Evangelho fala: eu vou sacrificar a minha vida pelo meu próximo. Eu vou sacrificar os meus desejos, as minhas vontades. Eu vou entregar a minha vida para o meu próximo. E cada vez, irmão, que você põe as necessidades do seu irmão, os interesses do seu irmão, na frente dos seus próprios interesses e desejos, você está vivendo o Evangelho. Você está refletindo o Evangelho. O propósito de cada boa obra, terminando aqui, não é somente para ajudar o seu próximo, não é somente para agradar a Deus. Sim, isso acontece, é resultado. Mas é para apontar as pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. Que este mundo possa olhar para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja, e entender verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles estão enxergando as nossas boas ações. Eles estão enxergando as nossas boas obras. Então, por que é tão importante para Deus que você pratica boas obras? Porque é assim que você vai refletir o Evangelho dele. Eu quero dar só mais algumas verdades sobre essas boas obras, rapidamente. Tiago 2, capítulo 18, diz que, fala assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Sabe que as nossas obras não somente refletem o Evangelho, as nossas obras também provam que a nossa fé é verdadeira, que a nossa fé é viva. Felizmente tem muitas pessoas hoje que declaram a ter uma fé em Deus, uma fé viva. Mas você olha para a vida da pessoa e não tem prova alguma que essa fé é verdadeira, que essa fé é autêntica. As boas obras também provam que a nossa fé é uma fé verdadeira. Uma outra coisa que acontece quando nós estamos praticando as boas obras. As boas obras demonstram o nosso amor por Deus. Quero ler aqui em Hebreus 6:10, olha só. Deus não é justo, não é injusto. Deus é justo, tá bom? Paulo, corta isso do vídeo, tá? Isso foi muito feio que eu falei. Deus é justo, Ele não é injusto. Ele não se esquece. Imagina se eu não tivesse percebido que eu errei? Falar agora para todo mundo que Deus não é justo. Deus, Ele não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Sabe que Jesus Cristo, Ele falou, vocês vão provar o seu amor por mim quando você obedecer os meus mandamentos. Jesus, Ele mandou a cada um a deixar a sua luz brilhar através das boas obras. Ele mandou os seus seguidores a cuidar das pessoas que estão em necessidade, a de fazer boas obras. Então, quando nós estamos praticando as boas obras, estamos obedecendo os mandamentos de Cristo, e isso provando o nosso amor verdadeiro para Deus. Cada vez que você faz uma boa obra, você está ajudando o seu próximo? Sim. Você está agradando? Sim. Ao mesmo tempo você está falando, Deus, eu te amo e por isso que eu também faço essas coisas, por isso que eu faço essas boas obras. E a última coisa que eu vou dizer hoje à noite, as nossas boas obras também são um meio por qual Deus abençoa os seus filhos. Não sei quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que eles estavam em necessidade, não somente física, mas necessidade espiritual, sabe? Sentindo afastado de Deus, sozinho, passando por grandes problemas, e eles orando para Deus, Deus me ajuda, me abençoa, eu preciso sair disso, eu preciso daquilo, e do nada, de repente, como se fosse uma grande coincidência, alguém chega na porta com uma cesta básica, um irmão chega na igreja e fala, você está bem? Quero conversar com você. Quero encorajar você. Eu estou percebendo que você não está muito legal. Sabe o que é isso? É Deus abençoando
um dos seus filhos através de um outro fazendo boas obras. Tipo assim, a pessoa que está em necessidade, não funciona de uma forma que você está na sua mesa, sem comida nenhuma, está com fome, e de repente faz essa oração e abre os olhos e tem uma mesa cheia de comida. Não é assim, Deus não Ele não vai fazer uma coisa mágica assim aparecer na sua mesa. Não, Ele quer abençoar, Ele quer cumprir as necessidades através dos outros, dos seus seguidores, abençoando e fazendo e praticando boas obras. Então, cada vez que nós estamos praticando, nós estamos sendo usados por Deus para abençoar o nosso próximo. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa muito, muito agradável para Deus. Em conclusão, eu quero só deixar isso também, que toda a sua boa obra, cada coisa que nós fazemos, será recompensado. Sabe que nós não estamos somente ajudando os nossos irmãos, refletindo o Evangelho, provando que a nossa fé é verdadeira. Mas sabe que cada vez que nós estamos praticando isso, Deus está anotando. Deus está anotando. Ele não esquece das boas coisas que estamos fazendo. E Ele não vai somente recompensar essas boas obras nessa terra, mas eternamente. Tem grandes coisas esperando para aqueles que são dedicados às boas obras. Gálatas 6:9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimamos. Em Mateus 6:3-4, o próprio Jesus fala: Mas quando você dar esmola, falando de fazer boas obras, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Ele vai nos recompensar. Cada boa obra que você faz será recompensada, se nós fazemos de coração puro. Porque muitas vezes a gente acaba entrando na igreja, nos ministérios, empolgado para fazer as boas obras, mas é menos para Deus e para ajudar as pessoas, e mais para criar uma fama, uma reputação para si mesmo. Para que as pessoas olhem para você e falem: olha, parabéns, hein? Olha quanto esse cara faz na igreja, olha quantas boas obras ele faz. Quando a gente pratica essas coisas de um coração assim, não espera uma recompensa de Deus. Não espera isso. A minha oração através dessas duas mensagens é que cada um leva isso a sério. De verdade. Gente, eu posso pregar, eu posso falar, mas até que você mesmo tomar uma atitude. Eu falei isso a semana passada também. Até que cada um realmente se levanta, começa a aplicar isso na sua vida. Não adianta eu ficar aqui em cima, semana após semana, falando essas coisas. Tipo, eu vou continuar. E eu vou martelar esses assuntos na cabeça de cada um. É o meu trabalho, é a minha obrigação diante de Deus. Mas sabe que é muito chato? Só pregando, pregando e não vendo resultados, não vendo pessoas aplicando na sua vida. Eu vejo isso na nossa igreja, fico muito, muito feliz e orgulhoso como pastor de ver muitas pessoas crescendo espiritualmente. Muitos de vocês colocando a mão na massa, se levantando, ajudando, deixando a sua vida refletir o Evangelho de Jesus Cristo. Fico muito feliz com isso. Eu gostaria de ver todos fazendo isso. Quero ver todos envolvidos nesse ministério. Se queremos ter sucesso como uma igreja, cumprir a grande comissão de Jesus Cristo, nós temos que realmente ser um povo dedicado às boas obras. Será que você aceita esse desafio hoje à noite? Será? Você aceita mesmo esse desafio? Espero que sim. Deixa Deus falar no seu coração neste momento, tá? Nós vamos ter uma palavra de oração, nós vamos cantar um louvor. Conversa com Ele. Pede para Ele te dar desejo de fazer isso. Te dá um grande desejo no seu coração.
de ser uma pessoa realmente dedicada às boas obras. Amém? Ficar em pé, ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Pai, para confessar que sem o Senhor nada somos, Pai. Que sem a Tua graça em nossas vidas, nenhuma pessoa aqui consegue ser dedicado à prática das boas obras. Nenhuma pessoa aqui possa viver, ou pode viver uma vida que reflete o Seu Evangelho. Que cada pessoa aqui hoje à noite, Pai, possa entender por que é tão importante para o Senhor que nós sejamos um povo dedicado a essas boas obras, Pai. Possamos ser um povo que não somente declara as boas novas, mas vivemos aquilo. Um povo que tem fome e sede, Pai, de demonstrar o amor verdadeiro de Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem. Possamos ser uma igreja que realmente faz uma diferença na nossa comunidade, na nossa cidade, nesse estado, nesse país, neste mundo, Pai. Que cada um de nós possamos nos levantar hoje à noite e aceitar esse desafio. A Tua palavra está sempre nos desafiando, nos mostrando o que é certo, como viver da forma correta, enquanto estamos nessa terra, Pai. Nos ajuda hoje à noite a tomar uma decisão verdadeira, para colocar essas mensagens, a Tua palavra em prática, Pai. Em nome de Jesus, nosso eterno, nosso suficiente, nosso único Salvador. Amém, amém, amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. E vamos realmente tomar uma decisão hoje à noite. Vamos aceitar esse desafio. Quando eu olho para aquela cruz, ali era o meu lugar, não de Jesus. O meu pecado que o levou ali, quanta dor ele sentiu por mim. É impossível não me ver ali. E se eu pudesse ao menos o ajudar a dividir o peso daquela cruz que por mim carregou Jesus. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Foi liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Foi liberto no sangue que jorrou lá na cruz. E hoje eu tenho um novo coração. Ressuscitei com o meu Jesus, pois a cruz não conseguiu vencer. A morte e a vida estão em tuas mãos. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Foi liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Foi liberto no sangue
jorrou lá na cruz. Declara, igreja, foi na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Foi liberto no sangue que jorrou lá na cruz. Foi na cruz que por mim se entregou meu Jesus. Foi liberto no sangue que jorrou lá na cruz. A verdade é que, como o pastor disse, de nada adianta cantarmos o que Jesus fez por nós se nós não demonstramos isso através das nossas atitudes, das nossas ações. E uma coisa eu sei, se nós queremos ser amigos de Deus, amigos de Jesus, nós devemos andar como Ele andou. Ele diz: sejam imitadores de mim, como filhos amados. E para ser amigo de Deus, nós devemos praticar as boas obras. Nós devemos olhar para o lado e ajudar os necessitados. Amém? Que esse possa ser o desejo do seu coração nessa noite. Que nós possamos refletir em cada atitude que nós temos no nosso dia a dia, na nossa semana. Que nós também possamos pedir para Deus nos apontar, trazer pessoas em necessidade e abrir os nossos olhos para nós estarmos dispostos, prontos para toda boa obra. E eu convido a você neste momento a cantar essa próxima música, que diz assim: Jesus, o meu desejo hoje é de estar contigo, ser o seu melhor amigo. Se procuras um lugar para estar, te ofereço o meu lar, vem cear comigo. Chama Jesus para perto de você nessa noite. Chama Ele para perto. Amém? Você possa entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração, a sua oração. O altar está aberto. Se tem qualquer coisa te incomodando, se você se sente um pouco distante, se você não sente que você tem feito aquilo que Deus quer, esse é o momento de você se prostrar diante dEle. Amém? Vamos louvar. O Rei da Glória passou neste lugar. Posso ouvir a voz da multidão clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu me levantei ao teu encontro, levantei a minha voz como um clamor. Jesus, o meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar, vem cear comigo. Levante a sua voz. O Rei da Glória passou neste lugar. Eu posso ouvir a voz da multidão. Eles clamam, clamando por socorro, clamando por perdão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Vai ao encontro dele. Eu me levantei
levantei ao teu encontro, levantei a minha voz como um clamor. Jesus, o meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar. Vem cear comigo, Jesus, Jesus. O meu desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar. Vem cear comigo.